E aí, pessoas, tudo bom? Mais um episódio do Standard Básico, aquela série que eu falo de Standard, um pouquinho mais tarde na semana, porque eu tava esperando o primeiro challenge com a nova coleção, né, que esse vai ser o nosso tema. E lembrar que essa série é um oferecimento da Citadel. A Citadel é uma loja que fica na zona norte de São Paulo, tá bem próximo ao metrô Santana. Vou mostrar a fachada, que eu acho muito bonita. E lembrar então, né, quando for fazer suas compras, dê preferência por quem apoia, né, o canal. Então, pra lá na Citadel é sempre bom. Lembrando que eles têm um standard toda quinta-feira. Então, quinta-feira à noite você pode colar lá na Citadel. Vai ter o standard, é sempre muito bom, beleza? Então fica esse agradecimento e vamos pro vídeo. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar do primeiro challenge, né, que a gente teve com a nova edição, com o Tarkir da Storm, né? Pra quem não sabe, challenge é um torneio que acontece, né, vários dias da semana no Magic Online. E é um termômetro bem interessante pra gente ver como é que tá um formato, o que as pessoas estão tentando. Tal esse foi o primeiro, tá? Ele aconteceu na quarta-feira. E tem alguns resultados interessantes, tá? Já tem algumas linhas do que a gente pode pensar de como pode ser o formato, né? Tem que lembrar que o desenvolvimento desse standard vai passar por alguns pontos muito bons, assim. A gente teve esse challenge. Esse fim de semana a gente tem o MOX, a final do MOX Standard. É também um torneio importante do Magic Online, tá? Vai acontecer no domingo, então próxima quarta, volto para a nossa quarta-feira mesmo, eu vou estar falando desse evento. Ele é muito importante, ele dá vaga pro Pro Tour, dá vaga para final do MOX e tal. Então ele é aquele evento assim que eu espero a galera tá usando o que acha de melhor. Depois disso, a gente vai ter algumas semanas assim tranquilas. E no fim de semana de 26, 27, né? Mais precisamente vai ser 25, 26, 27, a gente vai ter o Regional da Europa, abrindo a temporada de regionais Standard. Então, vai ser também, né, o primeiro grande evento físico. E na semana seguinte a gente tem Brasil, primeiro dos Estados Unidos, Japão, inclusive com o Standard Cup, né? Você que acompanha o Standard básico já conhece o Standard Cup, sabe que é muito bom também. Então, esses são os primeiros pontos para a gente ver como é que vai estar se desenvolvendo, para quem está se preparando para o regional, né? Então, o MOX é muito importante e o regional da Europa também, tá? Mas falando, né, de como é que foi essa primeira quarta-feira, né? O que a galera tava de olho, tal, o que não tava, quais foram os primeiros testes, pra gente saber, né, como é que tá jogando. Bom, os decks que chegaram na final, e a gente fala sempre a final, porque às vezes os jogadores splitam, então não necessariamente tem um vencedor que ganhou o jogo, foi uma variação de Mono Red, até aí sem novidades. O deck é muito bom. E a Cal aqui é jogar com Desperate Memories, né? Que é uma mana. A criatura ganha mais ou menos um até o final do turno. Quando morre, sob o seu controle, você compra 2 cartas. Então é uma combat trick que a galera estava usando bastante, especialmente em deck, né? Sempre voltando essa carta, Leyline of Resonance, né? Que vai dobrar suas mágicas. Então a Cal aqui... não é uma novidade decks mono-red usando cartas pretas, por conta do Call Seu Word, né? Normalmente você nem faz a parte preta, né? Você nem faz a criatura, mas você tem um fling, né? Então, especialmente nesses decks de Leyline, que eles são muito mais all-wins do que o mono-red tradicional, do que o RG. E usar Call Seu Word sem novidade. E o Desperate Memories faz você fazer trocas melhores, porque você dá 2 Memories na mesma criatura, você compra 4 cartas, então você bate, troca, compra 4, bate, troca, compra 4. E aí é aquela questão que é uma das grandes forças desse deck, é como ele consegue aguentar trocas longas com qualidade. Então, é interessante até que, eu não acho quebrado nem nada do tipo. Mas é ok, daí ainda tem aquele Line of the Void, tem Duris, tem Links e tal. Mas é um deck bem reto, assim, ele é mais all-in por conta da Leyline, né? Não é novidade esse tipo de lista. Mas a novidade é usar essa carta preta, né? Que vem com Tarkir. O segundo colocado é o Misplaced Jinger. É um grinder canadense bem conhecido também, gosta de jogar de mid-range bastante. E ele tá usando o que parece ser a tendência pro Esper Pixie agora. É usar bem mais criaturas e o deck vai ficar muito mais tempo do que mid-range. Era uma discussão que já acontecia antes do lançamento de Tarkir, né? Sobre que o deck não era bom gerando valor, ele tinha que ser mais agressivo. E o Mogged, que é outro
grinder conhecido, o atual campeão do Mox, inclusive, jogador grego, já era um cara que defendia muito isso, falava, olha, não tem que jogar com stock up de main, tem que jogar bem agressivo, tal, etc. E o Ginger tá com essa linha também, especialmente porque a gente tem Thumper Kirin, né? Então a gente tem 12 efeitos, né, em tese de Pixie, a lista aqui tem 10, 2 Fears, né? É pra você ficar gerando cada vez mais valor e joga muito agressivo. E é muito curioso porque, assim, algumas escolhas aqui estão em cima do ambiente ser agressivo no geral. A Mirror tá agressiva, tem muito mono-red e tal. Então que você usa tracker, né? Então você não tá usando o Kaito, porque o Kaito em ambiente agressivo ele é pior, porque ele precisa ser protegido. Se tal ambiente agressivo tem menos remoção, tem mais chance do tracker ficar na mesa, quanto mais tempo essa carta fica. Comprar uma quantidade absurda de cartas. É claro, isso aqui não é bater o martelo do que é o final, né, de como o Esper vai jogar, de novo com linhas agressivas, volta a usar o Hexmage, né, que era uma carta que estava bem baixa, o Scavenger ajuda muito em linhas agressivas e tal, mas é um ponto interessante, sabe, pra gente falar do Esper, né, então ele indo pra uma linha mais tempo do que necessariamente um deck mid, né, aquele deck que fica gerando valor, que é brigar por valor com o oponente. Essa linha mais agressiva ajuda, inclusive, contra Domain, ajuda contra o Minicombo. A match contra Agros é que daí fica, né, uma discussão de como é que ela vai se desenvolver. Mas tem isso. E no side, né, tem esse stock up pra tentar trocar um pouco melhor, tal, etc. Tem Destroy Evil também, a marca do deck. Mas a grande ideia aqui é, vamos colocar uma criatura a mais que permite você ser agressivo, porque ela tem flash. E flash faz muita diferença para você fazer jogadas agressivas. E vamos colocar mais criatura, tal, etc. Acho que para esse primeiro fim de semana parece ser a melhor linha pro deck. A gente tem que ver, às vezes o meta daí vai mais para trás, aí você quer gerar mais valor, então você começa a cortar essas criaturas, mas esse primeiro momento foi uma linha assim bem popular, a gente teve até mais jogadores com isso. Ainda falando de Mono Red, Terça Lightsaber apareceu bastante. 3 mana, 3/3, ímpeto, quando entra, carta até 2 cartas compra a mesma quantidade, quando ataca, se tem 7 ou mais cartas no cemitério, você zera uma carta, né, aleatoriamente, e aí você vai fazer de graça. É uma carta que está ajudando a curvar e ficar mantendo gás, tal, etc, especialmente com o draw descarte, assim, a carta tem um potencial bem interessante e apareceu legal, né, Outra questão, tem o Sequoia Mountain, eu não gostei tanto nesse deck, porque vai entrar virado, eu entendo o porquê de estar usando, eu não morri muito de amores. Aqui uma lista brasileira, né, do Spock também usando o terço. Tem uma lista que eu queria destacar, e onde está? É uma lista de Izete, porque tem uma outra carta, né, que para quem está acompanhando, ela já subiu muito de preço. Deixa eu ver se ela está por aqui. Se não tiver, eu pego em outra lista mesmo. Que é o artefato, né? Que é o Steel Core. Core Steel, não lembro que é a ordem exata. Mas que também tem uma galera testando no Mono Red, né? Não estavam nessas listas. Mas tem uma galera também testando nos Mono Reds. Acho que tá nesse Zet aqui. Tá aparecendo. Que é o Core Steel, que é 2 manas, criatura equipada tem +1/+1 e tem ímpeto, equipar é 2, e toda vez que faz a segunda mágica, você faz um token de monge e equipa isso. Então, assim, é uma carta que sai de controle muito, muito rápido. Acho que nos 2 primeiros dias assim, da edição online, muita gente já estava usando em listas assim de Zet, Prowess, e é um deck muito bom. É realmente um deck muito bom, você mantém muito gás e tal, você consegue trocar muito tempo com o seu oponente. Então é uma carta. Paicou pra caramba, paciência. Mas é realmente uma tech bem interessante. Eu espero esse Izete aparecendo mais. É um deck bem... ele é aquele Prowess tradicional que fica mantendo gás e tal, fecha com burn. E ele tem tanto stock up quanto o Core Steel Cutter, que dão mais late game pro deck, fora que é um deck que tem talento, né? Então já ajuda um pouco, mas é talento sem o Distahl, então não tem a inevitabilidade
Os decks de talento normalmente tem. Bom, a gente fala de muitos decks agressivos melhorando, e o Tokens é naturalmente um deck muito bom contra esses decks. E a gente tem os Path, Storm Slayer, né, aparecendo, então 5 manas, 5 de lealdade. Se fosse criar qualquer token, você dobra aquela quantidade. Você faz um token 1/1 de soldado, quando você sobe 1 de lealdade. No 0 você coloca o marcador +1/+1 em cada criatura que você controla. Aquela criatura ganha voar até o seu próximo turno. No -3, você destrói uma criatura que o oponente controla com valor 3 ou maior. O grande ponto dessa carta não é, eu tô gerando mais token, esse deck já faz isso muito bem. E sinceramente, nem a parte de remoção, mas o marcador que dá voar, né? Você dá uma evasão, você fecha jogo. Por muitas vezes esse deck demorava pra fechar partidas e agora não. Agora você pode fazer os Path, 0, morreu. E isso é muito, muito forte, faz muita, muita diferença. E é um deck muito bom contra decks agros, tá? Então, decks não jogando com Kaito ou galera jogando muito de Mono Red costumam ser vítimas para esse Mono White. A meta contra Domain é estranha também, o Domain tá em baixa, vai se criando clima interessante. Essa lista é de Jeskai, Jeskai Oculus, e tem uma carta que, olha, ficou muito boa no deck, muito, muito boa mesmo. Tinha algumas dúvidas sobre quais cartas que as pessoas iam tentar, então iam tentar Taigan, iam tentar Narset e tal, etc. Por enquanto apareceu Winter Night Stories, essa daqui tá baratinha ainda, felizmente. Que é 3 manas, você compra 3 cartas, então descarta 2 cartas, ao menos você descarte um card de criatura. Lembrando, você tem como descartar 2 criaturas, então você compra, aí você pode descartar uma criatura, você não quer, você pode descartar 2 cartas, podem ser 2 criaturas, caso seja interessante. E o Harmonize dele é muito baixo, né, 5, então é muito fácil você fazer isso no mesmo turno, já fazer Harmonize, enche a mão inteira. Descartar criatura não é um problema para esse deck. Então eu gostei muito dessa carta no deck, assim, dá mais e mais consistência pra ele. É um deck muito bom, assim, sinceramente. O deck me surpreendeu muito em como ele joga sem o cemitério, como ele joga um jogo justo muito bem. E essa carta ajuda muito nesse jogo justo. Lembrando, tem um guia no Apoia-se dele, tá? Se você entrar no meu Apoia-se, vai ter guia, e eu não descarto a possibilidade de atualizar a lista e tal, apesar de que essa tem sido a grande atualização e é uma carta muito boa. Pra mim vale muito a pena, eu ainda teria que testar algumas outras opções. O Omnicombo, outro deck que tem lá, eu falo inclusive dessa carta, Jeskai Revelation. Então, Jeskai Revelation é a kill condition perfeita para esse deck. Por quê? O que acontece? Jogava online, jogava no físico, né? Às vezes tinham kills conditions diferentes, porque tinha essa questão de quantos cliques você ia dar para matar o seu oponente e como você ia fazer o loop. Então, antigamente, você reanimava a Onisciência, aí você mandava Arquivos, aí, por exemplo, você ia com a opção lá que comprava o deck inteiro, até você achar o segundo Arquivos, aí você ia lupar alguma Burn Spell, alguma coisa que causasse dano, o oponente perdesse vida, e Distown. Eram essas duas coisas que você ia fazer. Agora não. Agora você pega a Jeskai Revelation, no primeiro Arquivos, você já combou. Porque a Jeskai Revelation, ela volta uma spell, uma permanente pra mão, dá 4 de dano em qualquer alvo, dá 2 draws e faz 2 tokens. O ponto é, faço Arquivos, Jeskai Revelation, volta Arquivos, 4 de dano no meu oponente. Arquivos, pego Jeskai Revelation, dano infinito. A gente abre slot no side. A lista também tá usando Voice of Victory. Voice of Victory, ela é melhor atacando, melhor pressionando o oponente do que outras opções que a gente tinha. Então, Grande Abolisher e tal, etc. Vou colocar aqui o Grande Abolisher pra gente. Pra aqui na lista, colocar o Grande Abolisher. Usar mais counter até mesmo e tal. Mas ela meio que concorre principalmente com o Grande Abolisher. Só que assim, eu vou mandar a real. Eu não gosto dessa carta no lugar de Abolidor Mor. Explico por quê. Tá? A diferença entre elas. A vantagem dessa carta é que ela bate mais do que o Abolidor Mor. E ela é mais splashável, porque esse deck não faz nenhuma diferença. Tem as duas brancas com muita facilidade.
E normalmente o Abolidor Mor não pode dar bobeira na mesa. Tá? Os oponentes já estão aprendendo que você vai ter Abolidor Mor no seu side quando você está jogando contra counter. Então aquele oponente que vai falar, pô, vou passar aberto aqui com os meus counters, ou até com as emoções, porque quando ele for combar eu interajo, as minhas interações são sempre mais baratas do que as 4 manas, né, do Abuelos Awakening, então, stonks. Então é muito difícil você deixar esse drop 2 de bobeira na mesa, vou começar a bater, vamos jogar um jogo e tal, etc. Normalmente o Abolidor Mor, ele assim, ele é um silence. Tá? Até colocar o silence aqui, pra você que não conhece. É um silence, é um canto de Orim e tal, etc. Você faz ele pra cortar todos os efeitos do oponente e combar na hora. Especialmente você faz Caverna das Almas, Humano, Abolidor Mor, olha pro seu oponente e faz assim, ó. Vou combar aqui de bobeira. E ele tem uma vantagem que é muito real em cima dessa carta. Voice, esses oponentes não podem conjurar mágicas durante seu turno. Abolidor Mor é, durante seu turno, seus oponentes não podem conjurar mágicas nem ativar habilidades de artefato, criatura e encantamento. Você vai falar, pô, mas quando é que isso daí é relevante? Porque normalmente eu quero cortar um counter, eu quero cortar uma remoção. Não tem tanta habilidade assim me incomodando. Então, colega, você, né, acompanha o guia lá do apoio, eu até falo dessa situação. Você quebra Ghost Vacuum com isso. Tá? Às vezes você não tem... você faz um turno de combo, basicamente. Você faz Caverna, Abolidor Mor, aí o oponente tem o Ghost Vacuum, não vai ativar, Abolidor Mor entrou. Aí você, por exemplo, manda algo pro cemitério, né? Manda só Uniscience pro cemitério, aí você comba. Tranquilo. Também, eu tenho 2 Onisciências, Abolidor Mor, o oponente vai ter que virar... Então, tudo isso faz pra mim muita diferença. É claro, eu quero jogar com 5 efeitos de Abolidor, 4 Abolidor e uma dela. Tô jogando num deck que usa várias cores, e aí esse splash, né, faz muito mais diferença, as 2 brancas pesam. Beleza. Pô, o deck consegue atacar muito, às vezes até consigo jogar com essa carta de main deck e tal. É outra pegada, beleza. Aqui em específico eu prefiro Abolidor Mor. Tá? Então... o deck ganha 2 peças muito importantes, porque ele basicamente ganhou 2 cartas de side. Antes ele tinha que usar 2, 3 cartas de side pra combar. E agora ele usa só Jeskai Revelation. Tá? Super tranquilo. E tem a opção do Voice. Mas eu prefiro Abolidor Mor, mas né, você ganhou 2 slots, às vezes você quer usar mais efeitos nesse sentido. Lembrando, tá, gente? Esse link aqui, ele vai estar na descrição. Bom? A gente teve aqui uma lista de domain usando Herd Bloom. Eu acho uma carta bem interessante. 2 manas, é um artefato, adiciona uma mana de qualquer cor, só pode fazer para criaturas. E até o final do turno, uma criatura que você controla com poder 4 ou maior ganha atropelar, se causar danos compra uma carta. É uma pedra de mana interessante, né? Ela entra numa curva 2 ali, que pode ser bem interessante. E depois ela tem como, é claro, uma pedra de mana que funciona para seus overlords, mas até aí tudo bem. E depois ela pode te ajudar a grindar um pouco mais o oponente. Não que esse oponente tenha, não que esse deck tenha problema com isso, né, em gerar recurso e tal, mas eu achei uma adição interessante, assim, acho que valeu a carta, né? Aqui Heritage Reclamation também, para destruir mais coisa, né, no lugar de Pulp Formation. Então, assim, esses são os nossos primeiros resultados, tá? Quer dizer que, bateu o martelo, é isso aqui, o formato, tal, etc, etc? Não. Eu acredito que até o regional europeu a gente tem alguns desenvolvimentos interessantes, que nem eu falei, essa semana tem o MOX, e normalmente a galera é muito aplicada em quebrar o formato pro MOX, ou pelo menos jogar com o que acha melhor. Então é um ponto muito importante. E eu acho que no fim de semana do regional europeu que a gente bate mesmo o martelo, tipo, o meta vai ser daqui pra frente. Acho que é o ponto mais importante. Mas assim, Tarkir tá tendo impactos bem interessantes. Tá mexendo bastante com como os decks estão se desenvolvendo, né? A gente ainda fala muito daqueles 3 principais, então Pixie, Mono Red e Domain. Mas parece que a edição tá querendo mexer nesses decks e alimentando também os Tiers 2 para eles voltarem a ser bons decks, voltarem a ser boas opções. Eu sempre falo que o Tier 1 por Tier 2 não tem uma diferença tão grande, você vai ganhar eventos com o Tier 2 também, mas tá diminuindo mais ainda essa distância, beleza? Então é isso.
Agradecer, como sempre, a Cidadão pelo apoio. Você gostou do vídeo, né? E não segue, pô, segue, dá o like e tal, etc. Tudo isso ajuda. E até o próximo vídeo.